Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram repreendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Nós vemos nesse Sagrado Evangelho algo muito interessante. Jesus está falando dele mesmo, está falando desse vinhateiro que planta uma vinha, que é o próprio Deus, que cria todas as coisas, que arrendou essa vinha a operários e, é claro, arrendou essa vinha aos seres humanos. Depois nós vemos no texto sagrado algo também interessante. Esse vinhateiro, ele envia, esse proprietário, aliás, ele envia os seus empregados. Manda um grupo de empregados, um segundo, um terceiro. E depois manda ali, o seu filho para receber aquilo que era de direito dele. Aqui nós vemos alguma coisa bem interessante. Nós temos aqui esses três grupos que vão primeiro, antes do filho. Aqui representa o quê? Os patriarcas, que é aquilo que está lá na origem da fé judaica, que é a fé abraânica, todo esse tempo, Depois, nós temos aí esse grupo, que é o tempo régio da história de Israel, e depois o grupo profético, o tempo profético, que vai se direcionando até o próprio Cristo, a encarnação do Verbo, o Filho de Deus. E aí depois sim é enviado o filho do proprietário. E nós vemos como que esses vinhateiros, eles agem diante dessas pessoas, Eles não aceitam, nem os patriarcas, não aceitam nem os reis, não aceitam nem os profetas. E ali também muito menos vão aceitar também ali o Filho de Deus que veio a essa terra. Aqui nós vemos que Jesus ele conta uma parábola para falar dessa história da salvação.
Mas aqui nós também temos um ensinamento muito preciso sobre a nossa própria vinha. Logo no início do Evangelho, que Jesus Cristo vai contar a parábola, nós vemos ali que essa parábola ela não só fala da história da salvação, né? Ou seja, né, fala desse povo eleito que não acolhe o Messias e depois o Messias ele reúne um outro povo eleito, que é o próprio que o Cristo vai dizer, né, que aquilo, o reino de Deus, seria dado a outras pessoas. E aqui nós temos a figura da igreja, porque são aqueles que permanecem fiéis a Jesus Cristo, e ali, né, Jesus Cristo funda a igreja sobre aquilo que é a fé daqueles discípulos, né? E aí nós vemos isso que é muito interessante, que fala da história da salvação. Mas também nós temos um outro ensinamento aqui implícito que fala sobre cada um de nós, né? Porque nós vemos ali, diante dessa realidade, veja que quando Jesus Cristo começa a contar, né, a parábola, ele vai dizer: certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. 4 coisas que têm a ver com a nossa própria vida. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que a vinha é a nossa própria vida, né? Ou seja, a vida que nós recebemos de Deus sobre esta terra, o lugar que nós temos para realmente, né, trabalhar e experimentar, né, de todas as realidades e possamos ser felizes e realizados na nossa vida, né? Aqui nós temos a primeira coisa, a vinha, que é símbolo da nossa vida, que foi dada pelo próprio Deus. Depois, esse proprietário também, ele colocou depois uma cerca em volta. A cerca é o quê? É aquilo que delimita, né, essa vinha. É aquilo que delimita as nossas ações, aquilo que delimita a nossa forma de se portar sobre este mundo, sobre este tempo e, é claro, na nossa vida. Essa cerca, ela é símbolo da lei, a lei natural que já está impressa em nós. Depois, nós temos ali também um outro elemento. Fez um lagar para esmagar as uvas. O lagar é o lugar onde esmaga-se as uvas para tirar o vinho. Aqui nós temos um símbolo também muito importante, porque o lagar, ele é símbolo da nossa vocação particular. Ou seja, é a vocação que nos proporciona uma experiência de realização, uma experiência de felicidade. Esse lagar aqui, ele representa justamente isso, né? O chamado particular que todos nós temos. Por isso que é necessário esse lagar. O vinho é símbolo da felicidade na Sagrada Escritura. E quando nós realmente encontramos a nossa vocação, entendemos o nosso chamado, nós começamos a experimentar essa verdadeira alegria, essa verdadeira felicidade. Depois nós temos o quarto, né, a quarta realidade, que ali também foi colocado uma torre de guarda. A torre de guarda é símbolo da nossa consciência, porque todos nós agimos segundo a nossa consciência. E uma vez que a nossa consciência é bem formada, nós nos tornamos capazes de verdadeiramente agir segundo a verdade, a justiça, agir segundo a lei, né? A cerca que está em torno de nós, a lei natural, que tem a sua expressão nos 10 mandamentos. Depois, nós conseguimos também, né, realmente realizar, né, entender o chamado de Deus para a nossa vida, a nossa vocação, para que assim nós possamos trabalhar da melhor forma nesta vinha que é a nossa própria vida. É isso que nós vemos aqui, esses elementos que Deus colocou já em nós,
para que nós possamos alcançar a nossa felicidade, viver na justiça e na verdade. Mas veja, quando nós não reconhecemos esses elementos que Deus coloca em nós, o que vai acontecer com a nossa vida? O que acontece com a nossa vida é justamente aquilo que no decorrer da parábola nós vemos acontecer. Porque quando nós não estamos bem formados na nossa consciência, na prática, no comportamento segundo a lei natural da nossa vida, quando nós não conseguimos entender a nossa vocação, o nosso chamado e não entendemos o verdadeiro sentido da vida, o que vai acontecer é que Deus envia pessoas para nos guiar, para nos ajudar. E aí, quando essas pessoas vêm, nós não vamos querer a ajuda dessas pessoas, não vamos querer ali essa ajuda divina que nos é enviada. E aqui nós temos justamente esta realidade, porque esses vinhateiros aqui, que vão apedrejar, se nós olharmos ali, vai dizer que os vinhateiros ali, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Veja só, tudo são atitudes de violência. Atitudes de violência. E aqui nós vemos que nós podemos agir assim também. Quando cresce a soberba, quando cresce as malícias no nosso interior, a gente trata assim os enviados de Deus para a nossa vida. Porque nós vamos querer viver segundo a nossa própria vontade e não segundo a vontade de Deus. E é isso que nós vemos justamente no texto sagrado. Por isso que depois nós vemos aqui, vem o próprio Filho de Deus ao nosso encontro. E se a gente não se abre a esta realidade na nossa vida, o que vai acontecer é justamente que nós vamos também negar o Filho de Deus. Não vamos reconhecê-lo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas somente como um homem que passou sobre esta terra, que falou coisas muito bonitas, que nem escreveu nada, mas alguém escreveu sobre ele. E o que vale a pena de Jesus Cristo é unicamente aquilo que são as suas palavras bonitas. E aí que é o grande perigo, porque aí nós não nos abrimos essa obra de conversão, de mudança, essa obra realmente de salvação na nossa vida. E se a gente não trilhar esse caminho de justiça e verdade, o que vai acontecer na nossa vida é que o reino que foi preparado para nós será dado a outras pessoas. E esse reino é o reino dos céus. Se nós não vivemos segundo o Evangelho, segundo a vida que nós precisamos, que nós recebemos, nós não vamos alcançar o reino dos céus. E aí, aquilo que está reservado e guardado para nós na vida futura, nós vamos perder e vamos realmente se distanciar na eternidade do próprio Deus. E aí nós sabemos, se não é o céu, nós receberemos o inferno como paga daquilo que é a nossa conduta sobre esta terra. Por isso que Jesus ele nos faz essa grande exortação, nos chamando a atenção sobre essa formação interior que nós precisamos ter, para que assim nós possamos viver bem a nossa vida e, é claro, sermos capazes de corresponder ao chamado de Deus cada vez mais nesse caminho de salvação que nós estamos trilhando sobre esta terra. Que a gente possa dar valor à nossa vinha, à nossa vida, que é a vinha plantada em nós, que nós possamos praticar mais a lei, que é essa cerca que nos protege das injustiças, das falsidades e dos erros do mundo, que nós possamos realmente encontrar a nossa vocação, esse lagar para que nós possamos pisar as uvas e dali beber o verdadeiro vinho da alegria, que nós possamos formar bem a nossa consciência, a nossa torre de guarda, para que nós possamos sempre viver segundo ela e viver segundo a verdade, a justiça, a bondade e aquilo que é sim a vontade de Deus sobre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.